O mar. Última fronteira a ser explorada em nosso planeta. Para mim, é uma segunda casa. As criaturas que para muitos parecem monstros ou alienígenas me são familiares. E é em busca de imagens que revelem a importância de preservá-las que há mais de 30 anos mergulho pelos mares do mundo. A cada ano ocorrem cerca de 60 ataques de tubarões a humanos. Por outro lado, no mesmo período, nós matamos 100 milhões de tubarões. Quem é o verdadeiro monstro assassino? Existe um velho ditado que diz que tubarão bom é tubarão morto. Eu, que já fiz mais de 1000 mergulhos com esses animais, discordo veementemente. E não se trata apenas da relação afetiva que eu tenho com os tubarões. Eles são fundamentais para o equilíbrio dos oceanos e para nós, seres humanos. Então, qual a importância dos tubarões para o equilíbrio dos oceanos e para nós, humanos? Os primeiros tubarões surgiram há cerca de 400 milhões de anos, e sua forma mudou muito pouco até os dias de hoje. Algumas das espécies, como o tubarão de 7 guelras, mantêm aparência ainda mais próxima de seus ancestrais. Já os tubarões martelo são os mais recentes, com apenas 20 milhões de anos. Sua cabeça de forma achatada lhes dá maior campo de visão, área maior para espalhar os sensores magnéticos que todos os tubarões possuem no focinho. Aumenta a hidrodinâmica e permite a captura de presas que vivem no fundo arenoso por esmagamento. Independente da espécie ser nova ou antiga, grande ou pequena, o fato é que todos os tubarões são predadores perfeitos, moldados pela evolução. Em qualquer ecossistema, há uma complexa teia alimentar. Onde um predador de topo se alimenta de animais que se alimentam de outros que se alimentam de plantas. A natureza ajustou esse processo ao longo de milhões de anos. Vou dar um exemplo concreto. Tubarões comem moreias, que comem polvos, que comem crustáceos, que comem plâncton, a base da cadeia alimentar nos mares e principal responsável pela produção de oxigênio no planeta. A ausência de tubarões poderia provocar o aumento da população de moreias, que poderia diminuir a de polvos, aumentando a de crustáceos e diminuindo a de plânctons. Dessa forma, o desequilíbrio na cadeia poderia até diminuir a produção de oxigênio nos oceanos e, consequentemente, no planeta. Ou seja, é possível que menos tubarões signifique menos oxigênio para nós. Além de predadores de topo, muitas espécies de tubarão se alimentam de cadáveres, fazendo também a função de lixeiro dos mares. Devido a essas duas funções, os tubarões são essenciais ao equilíbrio dos oceanos, e podemos afirmar sem hesitação que o mar sem tubarões seria um mar doente. E estamos caminhando para isso. O ritmo atual da pesca de tubarões diminuiu drasticamente as populações e levou 74 espécies a serem ameaçadas de extinção. Grande parte dos 100 milhões de tubarões mortos anualmente são vítimas de finning. Essa prática cruel consiste em capturar um tubarão, cortar suas nadadeiras que têm alto valor comercial na Ásia e jogar o animal de volta ao mar, por uma morte lenta e agonizante. Apesar dos esforços de muitos países, o finning ainda é uma prática comum. Além de garantir o equilíbrio dos oceanos, os tubarões podem trazer ainda mais benefícios para nós. Cientistas acreditam que seu sistema imunológico, aperfeiçoado ao longo de milhões de anos,
pode nos dar pistas na luta contra o câncer. Mesmo do ponto de vista econômico, tubarões valem muito mais vivos do que mortos, através do ecoturismo. Países que têm o turismo de mergulho como importante fonte de receita, como Palau, Ilhas Maldivas e Bahamas, proibiram totalmente a pesca de tubarões em suas águas. As Bahamas são consideradas a capital mundial do shark diving. Estima-se que a cada ano o mergulho com tubarões gere 78 milhões de dólares para a economia do país. Uma das espécies mais procuradas para o turismo é o caribenho de arrecife. Estudos calculam que a receita gerada por cada tubarão dessa espécie ao longo de sua vida atinge 250 mil dólares. O mergulhador bahamense Stuart Cove, ex-dublê de James Bond em cenas subaquáticas, foi um dos pioneiros do shark diving. Ele conta que estava praticando caça submarina quando um tubarão roubou seu peixe do arpão. Stuart vislumbrou a oportunidade de iniciar sessões de alimentação de tubarões. Após condicionar alguns indivíduos, os mergulhos cara a cara com tubarões da Stuart Cove se tornaram um sucesso mundial e contribuíram muito para a desmitificação da espécie. Nas Bahamas, o shark diving teve o mérito de incentivar a criação de leis que proibiram a pesca de tubarões. Mas a forma como esse tipo de mergulho é feito aqui, alimentando os tubarões, é controversa. Por um lado, ambientalistas consideram que o fato de receberem alimento faz com que tubarões deixem de exercer seu papel de predador. Por outro, há preocupação de que tubarões criem associação direta de ser humano com alimento. Se isso já é um problema com tubarões de porte médio, o risco aumenta à medida que a indústria de shark dive se expande e oferece produtos como mergulho com tubarões tigre. Um dos locais em que isso ocorre é Tiger Beach, point nomeado em homenagem aos sempre presentes tubarões tigre. Mergulho aqui desde 2005, quando os tubarões eram atraídos por iscas, mas não eram alimentados. Percebo que hoje os animais estão mais audaciosos. Mesmo sendo contra alimentar tubarões, ainda acho que os prós dessas operações superam os contras, pois os recursos econômicos vindos desse tipo de turismo garantem a preservação dos tubarões num mundo onde o dinheiro sempre fala mais alto. Há lugares onde o mergulho com tubarões é feito de forma natural, sem o uso de iscas para atraí-los. A Ilha do Coco, pertencente à Costa Rica e localizada a 300 milhas do continente, é um desses locais. Aqui podemos observar tubarões de diversas espécies em seu comportamento natural, sem usar iscas para atraí-los. Grandes tubarões tigre, cardumes de tubarões martelo e pequenos tubarões galha branca de arrecife desfilam na nossa frente. Nesse santuário natural, podemos observar a vida submarina em estado bruto, como ela sempre foi e deveria continuar sendo no mundo todo. Na noite de Coco, presenciei um fenômeno que sintetiza o equilíbrio entre o homem e o meio ambiente. Dezenas de tubarões galha branca se alimentam em frenesi, buscam incessantemente suas presas. Flutuando em meio a eles, me sinto invisível. Apesar de dividirmos o mesmo espaço, cada qual está em seu mundo. O tubarão sendo tubarão, caçando, e o mergulhador sendo mergulhador, observando. É como se houvesse um pacto silencioso. Testemunhando esse momento, sinto a importância dos tubarões como um fato em si. Eles simplesmente são importantes, como são todas as formas de vida em nosso planeta.
Seja por garantir o equilíbrio dos oceanos, por ajudar que eles continuem produzindo oxigênio para nosso planeta, seja por talvez nos ajudar na luta contra o câncer, seja pelos recursos econômicos que geram para países que os protegem, ou seja simplesmente pelo fato de que todas as formas de vida devem ser preservadas, a minha conclusão óbvia é que tubarões são muito importantes para os oceanos e para nós, e precisam ser preservados. A simples menção da palavra tubarão causa calafrios. A imagem de um grande tubarão branco evoca um medo ancestral de ser devorado vivo. Mas, na verdade, tubarões estão longe de serem os vilões construídos em nosso imaginário. Estou aqui fazendo mergulho livre no litoral norte de São Paulo e não vi nenhum tubarão. Mas será que algum deles me viu? É possível. Afinal, como diz um grande amigo meu, o mar não tem porteiras. Ou seja, os animais marinhos podem estar em qualquer lugar, a qualquer hora. Mas se tiver algum tubarão aqui, será que ele iria me atacar? Eu acho que não. Eu já tive nessa mesma situação com o mar repleto de tubarões. Eu tô aqui com a minha turma, me despedindo de um belo dia de trabalho. Essa é uma situação que para muita gente é um pesadelo. Para mim isso aqui é um sonho. Tchau, amigão. Por que aqueles tubarões não me atacaram? Afinal de contas, por que às vezes tubarões atacam seres humanos? Antes de responder por que tubarões atacam, é preciso saber o que são tubarões. Tubarões são, por definição, peixes cujo esqueleto é feito de cartilagem ao invés de ossos e que possuem de 5 a 7 guelras. Ao contrário do estereótipo, não são necessariamente animais grandes, dentuços e agressivos. Podem ser tão diferentes quanto um tubarão-pijama, que mal passa de 1 metro quando adulto, e um tubarão-baleia, que pode ultrapassar os 20 metros e pesar 34 toneladas, maior que um ônibus. Curiosamente, o maior de todos os tubarões é inofensivo para nós. Ele tem dentes minúsculos e se alimenta principalmente de plâncton, igual às baleias, por isso ganhou esse nome. Assim como o tubarão-baleia, a grande maioria das espécies de tubarão não faz mal ao homem. Você sabe a diferença entre cação e tubarão? Muita gente pensa que cação é o filhote e tubarão o adulto. Há uma brincadeira entre pescadores que diz que ele é cação quando você come ele e tubarão quando ele come você. Mas, na verdade, cação e tubarão são sinônimos, ou seja, não há diferença. Hoje em dia, a ciência conhece cerca de 500 espécies de tubarões ou cações. Dessas, apenas 3 são realmente agressivas: o grande tubarão branco, o tigre e o cabeça chata. 65% de todos os ataques contra humanos são causados por tubarões dessas espécies. Portanto, para entender por que tubarões atacam, é preciso conhecê-las. Ao longo de minha carreira, tive muitas oportunidades de observá-los de perto e tirar minhas próprias conclusões. A única espécie com a qual não me sinto bem debaixo da água é o cabeça chata. Entre 1992 e 2016, ocorreram 60 ataques de tubarão em Pernambuco. Especialistas afirmam que a maioria por tubarões tigre e cabeça chata. Eu mesmo já fui expulso da água por animais dessa espécie em 3 ocasiões. Por isso, quis ver com meus próprios olhos uma história que ouvi sobre tubarões cabeça chata em Cuba.
Aqui, guias de mergulho desenvolveram uma relação íntima com eles. Para eles, esses animais são como pets, e apesar do risco, os alimentam com as próprias mãos. A meu ver, uma operação como essa é um acidente esperando para acontecer. Vim até aqui para entender por que os cabeça chata, responsáveis por ataques em diversas partes do mundo, quase não atacam aqui em Cuba. Tudo indica que, com farta quantidade de presas naturais e visibilidade suficiente para os tubarões identificarem humanos, eles não atacam porque simplesmente não precisam se arriscar a enfrentar presas de nosso tamanho. Em outras regiões, a falta de comida pode fazer com que esses animais, naturalmente agressivos, decidam experimentar uma possível fonte de alimento. E o encontro com um banhista pode trazer consequências trágicas. Quanto mais alterado é o meio ambiente e quanto menos alimento disponível, maior a chance de ocorrerem ataques a humanos, como em Recife. Uma das espécies mais perigosas de tubarão, porém pouco conhecida, é o galha branca oceânico. Essa espécie ficou famosa pelo ataque a náufragos durante a Segunda Guerra Mundial. Como vive longe da costa em águas oceânicas, seu encontro com humanos é raro, mas justamente por viver num local onde a oferta de comida é pouca, precisa aproveitar qualquer oportunidade e, portanto, pode atacar uma pessoa sem hesitar. Outra espécie que pode atacar seres humanos é o tubarão-tigre, que apesar da má fama, é um dos meus preferidos. Ao longo de minha carreira, passei mais de 100 horas mergulhando com animais dessa espécie nos 3 oceanos, e ao contrário dos cabeça chata, sempre me senti confortável com eles. Os tubarões-tigre não costumam ser agressivos com mergulhadores, e mostrar imagens lado a lado com eles é uma das formas que encontrei para amenizar a má fama dos tubarões. Mas não podemos esquecer que são predadores de grande porte, frequentam águas rasas, têm uma dieta muito variada e sua mordida pode até rasgar o casco de uma tartaruga. Até pouco tempo, acreditava-se que tubarões enxergavam mal e atacavam pessoas por confundi-las com tartarugas. Mas é pouco provável. Tubarões enxergam muito bem e as teorias atuais acreditam que eles ataquem simplesmente por estarem com fome e terem a oportunidade de surpreender uma presa. Por mais difícil que seja aceitar isso, quando entramos no mar, entramos num ambiente selvagem e corremos o risco de fazer parte de sua cadeia alimentar. Para atingir o auge de minha cruzada para desmitificar os tubarões, eu tinha de nadar cara a cara, sem gaiola de proteção, com o grande tubarão branco. Será que é possível nadar lado a lado a um dos maiores predadores dos mares sem ser atacado? De todas as espécies de tubarão, uma é a mais famosa, o grande tubarão branco. E tenho o sonho de nadar lado a lado com um deles. Para realizá-lo, escolhi a ilha de Guadalupe, a 150 milhas da costa mexicana, pois além da presença constante desses tubarões, conta com excelente visibilidade. Os grandes tubarões brancos se aproximam da ilha principalmente entre os meses de agosto a dezembro.
Várias operadoras oferecem programas de mergulho em gaiola para ver esses magníficos animais. Para mim, a cena de um mergulhador na gaiola só piora a imagem que temos dos tubarões. Infelizmente, a única forma de atraí-los é usando isca, o que não é o ideal. Sua boca assustadora em ação só reforça sua imagem de monstro. Eu quero mostrar o oposto, provar que tubarões brancos não são máquinas de matar. Defender essa teoria é fácil, difícil é tomar a decisão de sair da gaiola para comprová-la. Fico na dúvida se saio ou não saio, até que recebo um sinal. Um lobo marinho se aproxima da isca e os tubarões o ignoram. Se eles não atacam o lobo marinho, sua presa natural, aposto que não vão me atacar. Saio da gaiola receoso. Mesmo tendo mais de 1000 mergulhos com tubarões, percebo que não sou imune à fama do tubarão branco. Um deles se aproxima. Respiro fundo, controlo a adrenalina e relaxo. Ele nada ao meu lado, sem qualquer sinal de agressividade. Como que hipnotizado, quero ficar cada vez mais perto desses magníficos animais. Mas grandes tubarões brancos se alimentam de mamíferos marinhos. E é justamente nessa categoria que me enquadro quando entro na água. Ou seja, é melhor não bobear com eles. Depois de ficar cara a cara com os tubarões mais agressivos do planeta sem ser atacado, afirmo que tubarões não têm o hábito de nos atacar. Mas seja em resposta a desequilíbrios no meio ambiente, ou seja pelo azar de estar no lugar errado, na hora errada, com o tubarão certo, ataques podem acontecer. Porém, se serve de consolo, estatísticas mostram que a gente tem mais chance de morrer com a queda de um coco na cabeça do que atacado por um tubarão.